para Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aleluia. Atos 27. Deus tem uma palavra para nós de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Eu queria te pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, tá? Em Atos 27. A leitura é longa, por isso nós não vamos ler toda esta leitura, mas eu quero te convidar a em casa você ler toda essa passagem. Amém, queridos? Atos 27. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque a leitura é longa. Nós vamos meditar nessa viagem de Paulo para Roma, né? Na verdade, nós vamos ler aqui relatos da vida de Paulo, onde Paulo passou por uma tempestade muito grande e passou por um naufrágio. Isso vai ser relatado no capítulo 27, do 1 ao 44. Nós não vamos ler, porque senão vai ficar uma leitura muito longa, mas nós vamos pontuar alguns versículos e você vai ficar com a Bíblia aberta para que você venha compreender aquilo que o Senhor tem para revelar nesta noite para nós. Amém, queridos? Paulo estava prisioneiro. Nós conhecemos a história que Paulo estava prisioneiro em um barco em direção a Roma. E ali Paulo seria julgado. E a palavra do Senhor, ela diz, do verso 4, agora você vai se ater comigo, do verso 4 ao 7, que o vento era contrário. Diz assim: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar. Queridos, nós vimos aqui a história do apóstolo Paulo, quando ele foi preso e ele estava sendo levado para Roma. Nesses capítulos você vai entender isso aí. Mas mesmo Paulo sendo apenas um preso a bordo daquele navio, ele assumiu a liderança da situação. Quando você lê estes capítulos na sua casa, você vai entender que a situação de Paulo estava muito difícil. Ele estava em um navio prestes a naufragar. A tempestade era grande. A situação era muito difícil naquele momento. Mas Paulo, ele tomou a rédea da situação. E ele agiu com otimismo. Ele agiu com coragem. E ele agiu com equilíbrio. Nós queremos trazer nesta noite uma mensagem para que nós venhamos meditar nessa passagem de Paulo e nós entendermos que nós vamos passar, se não passou ainda, por situações de tempestades, onde nós vamos precisar ser sábios
e fortes durante essas tempestades. Eu não sei qual é a tua tempestade, mas você sabe pelo que você está passando. E se você não estiver passando hoje, você pode passar lá na frente. Por isso que a palavra de Deus, ela chega na hora certa. Ela vem no momento exato para que você pegue a palavra revelada do Senhor e tome posse e viva esta palavra. Porque no meio da tempestade, a nossa tendência é se apavorar. Pense um pouco na sua situação e na tempestade que você está passando. Às vezes uma enfermidade, um emprego, um desemprego, um problema na família, uma morte, uma perca. E a tendência nossa é nos apavorar, ficarmos desnorteados, sem direção. E a palavra diz que, o verso 4 diz que o vento era contrário. O vento era contrário naquele momento. Mas naquele momento do vento contrário, Paulo agiu com sabedoria. Paulo agiu com firmeza. Paulo agiu com coragem, com otimismo. Quando nós passamos por uma tempestade, parece que tudo dentro dela nos perturba, nos tira do sério. E muitas vezes nós nos sentimos como prisioneiros, dentro de situações que naquele momento nós não vemos outra solução e ficamos desesperados. E não entendemos o que Deus quer na nossa vida. Queridos, no reino espiritual, nós, eu e você, somos alvos de tempestade. Estou falando no reino espiritual. Eu e você somos alvos constantes de tempestades. Muitas vezes nós não vamos até ela, mas ela vem até nós. E enfrentamos temporais, muitas vezes na nossa vida pessoal, temporais no trabalho, temporais nas igrejas. Mas vamos passar por ela. Por isso nós precisamos aprender com esta palavra de um homem que você conhece, que teve uma vida totalmente transformada, que era antes um perseguidor do povo de Deus, e depois que foi transformado, passou a ser um instrumento, um vaso valoroso nas mãos do Senhor. E é através do exemplo de Paulo que nós vamos refletir nesta noite como administrar os conflitos. Vamos aprender a administrar as tempestades que vêm até nós e sermos um gigante diante dos temporais. Nós estamos passando por uma transição nas células. E eu creio, sabe, queridos, que nós vamos viver um tempo muito especial. Nós vamos passar uma transição, estamos passando uma transição no ministério em células. Inclusive, eu quero justificar a ausência de Zirlane hoje. Nossa supervisora, ela estudou, está bem de saúde. Ela avisou no grupo dos líderes que não estava bem. Então, em suas orações, coloque a vida de Zirlane, que tem se disponibilizado a nos ajudar nesse ministério em célula. Mas também eu quero dizer para vocês, Igreja de Cristo, que é unida, que nós vamos também alinhar os outros ministérios. Não só o ministério em célula, mas vamos dar uma alinhadazinha nos ministérios. Aqui nós estamos falando com a igreja que tem muitos líderes. E a igreja precisa estar alinhada com esta palavra. Ministério infantil, ministério de intercessão, recepção, louvor, células, precisam estar alinhados com esta palavra. Porque se não for alinhado com esta palavra, nós não vamos conseguir vencer essa tempestade. Nós não vamos ser gigantes. E nós vamos aprender
da tempestade, dos naufrágios da vida. E a primeira coisa que nós vemos aqui no verso do 1 ao 3 é a submissão de Paulo. A primeira atitude de destaque de Paulo foi que ele se fez submisso como prisioneiro, mesmo sendo cidadão romano. Você vai lá encontrar em Atos 26 que você vai identificar que Paulo era um cidadão romano, mas naquele momento ele estava submisso ao capitão da barca, ele estava submisso naquele barco como servo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele se denominava como prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 1. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que nas tempestades que vierem sobre as nossas vidas, nós precisamos ser submissos. Nós vemos aqui, sabe, queridos, como servo e líder, ele começou dando exemplo de obediência e fidelidade. E quando ele deu exemplo de submissão e de fidelidade, ele alcançou o favor do centurião. Você vai ver ao longo da leitura no verso 3, onde diz: no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, no gesto de bondade, Júlio centurião, no gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Onde que um prisioneiro vai ter liberdade chegando em determinado lugar para procurar os seus amigos? Não, era prisioneiro e ponto. Mas ele, por obediência, por submissão, ele conseguiu este favor do carcereiro, ou esse favor daquele homem, sabe? Ele conseguiu este favor. O que eu quero dizer? Ele conseguiu o favor do centurião e ele permitiu alguns privilégios. Quando nós nos permitimos, queridos, ser submissos à palavra do Senhor, o Senhor, Ele nos permite viver o melhor. O Senhor, Ele nos permite viver privilégios. O nosso Deus é aquele que se alegra em nos abençoar. É o Deus que se alegra em abrir as comportas dos céus e ver os seus servos, a sua igreja feliz. Esse é o nosso Deus que nos ama. Ele deu o seu melhor, que foi Jesus Cristo. Então, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos aprender a obedecer aos nossos superiores. Como você tem se comportado no seu trabalho com os seus superiores? Como você tem se comportado na sua faculdade, porque são seus superiores? Como você tem se comportado na sua célula? Como você tem se comportado na sua igreja? Como você tem se comportado com os governos, com a autoridade que o Senhor tem se colocado, permitido para nós aqui no Brasil? Como nós temos nos colocado como homem e mulher de Deus? Nós precisamos ser, sim, submisso à autoridade, submisso à liderança da sua igreja, para que alcance o favor do Senhor, para que você alcance o favor do Senhor, queridos. Nós estamos vivendo, sabe, um grande preparo neste lugar, para nós darmos voos altos. Você pode não ter percebido, mas o Senhor, cada dia, Ele quer nos levar a lugares mais altos, não só como igreja, mas no teu trabalho, na tua faculdade. Ele quer te levar a lugares mais altos. Mas para navegar em águas profundas, nós precisamos aprender a lidar com toda e qualquer situação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos alguns exemplos, lá mesmo com Moisés, orando,
Datã, Abirão, se rebelaram contra Moisés. A própria irmã dele se rebelou contra Moisés. Nós conhecemos a história que aconteceu com a vida daqueles homens que se rebelaram. A Bíblia diz que a terra os tragou. E Miriam ficou leprosa. Nós precisamos entender esse princípio de fidelidade, de submissão, para que o Senhor nos leve a lugares altos. Não é como eu quero, não é como você quer, é como a palavra de Deus nos ensina. É a palavra de Deus que nos ensina. Mulher, seja submissa a seu esposo. É triste nós vermos casamentos onde mulheres dominam os maridos. Dominam os maridos. Que coisa feia. Que coisa ridícula. Mulheres querendo dominar os maridos. E os banana aceitam. Porque não tem outro nome para homem que não toma posse daquilo que o Senhor deu. Sacerdote. Como que a tua casa vai prosperar? Como que a tua família vai ser abençoada? Que exemplo tu está dando para os teus filhos? Que exemplo está dando para os teus liderados de célula? Somos homens e mulheres de Deus, separados, diferentes. Precisamos ser diferentes, queridos. Precisamos ser diferentes. Sabe, se hoje você está aqui, não estou dizendo aqui do lugar, se hoje o Senhor permitir você viver até hoje na presença do Senhor, é porque Ele tem algo para te levar para um nível mais profundo. Ele não quer você viver essa vida de mesmice. Então precisa sim ser submisso e obediente. Paulo teve este cuidado. Nós vemos aqui no verso 9 também, 9 e 10, que Paulo foi ousado. Paulo foi um homem ousado ao dar previsão sobre os problemas da viagem. Ele sabia que o período do inverno, após o dia de jejum, dava início a uma temporada de tempestades no mar. Ele sabia que ia acontecer aquilo. Mas ele não baixou a cabeça. Olha só lá o verso 9 e o 10. Verso 9 diz: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia se passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Por isso Paulo os avisou: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Através dessa palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, você que está aqui tem a responsabilidade de avisar o seu irmão, o seu amigo, o seu liderado de qualquer perigo que ele estiver. É a sua obrigação como cristão, porque tem pessoas que gostam de jogar lenha na fogueira, ao invés de avisar: meu irmão, olha, não é por aqui não, filho, olha, é por aqui, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Nós vemos, sabe, que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 37, que nós somos atalaias, e nós devemos avisar uns aos outros quando o inimigo estiver se aproximando.
Você tem sido esse instrumento de Deus para avisar para as pessoas quando o perigo está chegando? Mas não é a tua palavra, não é a tua verdade, não é o teu acho, não é o teu preço. É a palavra da verdade. E essa é uma tarefa muito difícil, queridos. É uma tarefa muito difícil de avisar. Porque muitas pessoas às vezes não querem ouvir. Não querem ouvir. Você chega, fala. Olha, querido, não vai por aqui, a situação é essa. A palavra do Senhor, ela fala assim, mas as pessoas não querem ouvir. Mas é o nosso dever anunciar, que gostem ou que não gostem. Mas precisam escutar, porque nós somos atalaias de Deus. Nós somos servos do Senhor e nós precisamos sim avisar aquelas irmãos que estão precisando de uma palavra, aqueles que estão muitas vezes escorregando, indo para um lugar do abismo. Foi isso que Paulo fez. Outra coisa que nós vemos no verso 15 ao 17, é a dependência de Paulo. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. O vento era forte, ele puxou o navio. O vento era forte. E ele disse: cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar e temendo que ele calhasse nos bancos de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Aleluia. Nós vemos aqui que a viagem estava muito trabalhosa, mas, e depois de tentarem tantas estratégias disponíveis, eu creio que eles usaram todos os recursos, os conhecimentos de navegação, mas teve um momento que aquilo ali não resolveu. Muitas vezes você vai usar suas estratégias em meio às tempestades, às dificuldades, vai usar todas as estratégias possíveis que você tiver, sua sabedoria, seu conhecimento, mas não vai resolver. É nesta hora que você precisa ficar à deriva, navegar na dependência de Deus. É neste momento, queridos, que nós precisamos entender que nós temos que parar as manobras, nós temos que cessar todas as tentativas essas que você fez com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Não estou dizendo que pode ser ruim, não. Às vezes nós temos o conhecimento, temos a sabedoria, mas não temos a dependência de Deus. E Ele só vai fazer quando nós aprendemos a sermos dependentes dEle, para que a glória seja dEle. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, queridos, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram se deixando levar, e começaram a lançar as coisas no mar, começaram a lançar os fardos, as cargas todas no mar, e ficaram totalmente à mercê do mar. É assim que nós precisamos ficar. Tem momentos na nossa vida, nem o teu esposo, nem a tua esposa, nem o teu conhecimento, nem o teu líder de célula, nem tua pastora, nem ninguém vai poder fazer nada por você. Você vai precisar ficar lá, à deriva, no mar, totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer, queridos. Quando nós enfrentamos impossibilidades, sabe, chega um momento de nós exercermos a fé naquilo que não podemos ver e nem entender, como diz a palavra lá em Hebreus
11:1. Então, diante desses perigos, diante dessas dificuldades que nós passamos, nós precisamos aprender a viver pela fé. Porque foi assim que Paulo, naquele meio daquela tempestade, ele levou esta palavra de fé, de firmeza, de segurança para aquelas pessoas. E muitas vezes nós passamos por momentos assim, em que nós não vamos conseguir fazer nada, apenas a depender e esperar em Deus. Não existe coisa melhor do que esperar em Deus. Salmo 41 nos ensina a esperar com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para nós, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Quando nós dependemos de Deus, nós não vamos ficar frustrados, queridos. Em meio à situação e tempestade, nós não vamos ficar frustrados, porque nós estamos confiantes nele. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo também foi um homem de visão, uma visão extraordinária. Verso 20 e 26 diz: não aparecendo sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha a situação. O 26, ele diz: devemos ser arrastados para uma ilha. Ele teve um discernimento, ele teve uma visão. E após ele ter dado essa visão de Deus, Paulo começou a preparar as pessoas para aquilo que eles precisariam enfrentar. Este é o verdadeiro homem e mulher de Deus. Este é o verdadeiro líder que prepara os seus liderados para enfrentar uma grande tempestade. Ele não vai passar a mão na tua cabeça e concordar contigo se tu estiver errado, mas ele tem visão de Deus. Um homem ou mulher de Deus, um líder também é assim. Quando nós não conseguimos ver nada, nós temos que buscar uma direção de Deus. Paulo tinha essa visão. Paulo tinha esta visão. Nós temos aqui a navegação, ela se orienta pelas estrelas e não conseguiam mais ver que direção estava. Imagine o caos que estavam. Mas sabe o que Paulo disse? Verso 23. Olha o que ele diz. Olha o que o homem de Deus diz no verso 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. Aleluia. A quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Olhe a visão do homem de Deus. Em meio à tempestade, não estavam conseguindo mais se guiar pelas estrelas. Ele teve a visão de homem de Deus e ele diz claramente: ontem me apareceu um anjo a quem eu pertenço, a quem eu adoro. Então o homem de Deus, ele sabe a quem pertence. A mulher de Deus, o líder de Deus, ele sabe a quem pertence. Ele sabe a quem adora e ele sabe a quem vai recorrer. Não é a homem, não é a mulher, mas é aquele que tem uma visão de Deus. E aqui estava a promessa do Senhor. Eu quero dizer para você que um grande homem de Deus, um grande marido, uma grande esposa, um grande líder, é assim que deve agir. Buscar uma direção na palavra de Deus, porque quando nós vamos para a palavra, nós vemos grandes líderes se baseando na palavra de Deus para o seu ministério. O povo espera uma resposta de Deus. Preste atenção. O povo quer uma resposta de Deus. Não é a tua resposta, não é a tua
Não havendo profecia, o povo perece. Qual é a maior profecia, queridos? É essa aqui. É a palavra de Deus. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos de visão dentro da palavra de Deus. Quando nós não visualizamos alternativas, é o momento que nós mais precisamos buscar a visão do céu. Não é a visão de A ou a visão de B, é a visão do céu. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então seja um homem, uma mulher que busca a visão espiritual. Não adianta, sabe, chegar até mim, estou aqui neste lugar pela misericórdia e bondade do Senhor. Não adianta vir querer me confrontar se não for dentro da palavra de Deus. Vai perder seu tempo. Porque a profecia está aqui, dentro desta palavra. É dentro desta palavra. Paulo era um homem que tinha visão. Paulo era um homem também que era preparado. Deixa eu te falar, o Senhor Ele quer te preparar para grandes coisas. O Senhor, querido, quando nos traz para a igreja, para debaixo de uma cobertura espiritual, é porque Ele quer nos preparar para grandes coisas. Se não precisasse disso, não precisava a igreja, não precisava o pastor. Mas é necessário. E ali, aquele homem, após ter dado a visão de Deus para aquele momento que ia acontecer, Paulo começou a preparar as pessoas para enfrentar a situação que estava por vir. E ele começou aliviando o navio, jogando tudo que estava no navio, que não iam precisar mais usar, jogando. Você vai ver isso no verso 18 e 19. E lá no verso 34, o 36, você vai ver que ele orienta que todos se alimentassem para estarem fortalecidos para nadar. Ele sabia que o navio ia naufragar. O navio ia naufragar. E ele preparou o seu povo. Aleluia. Nós precisamos muitas vezes agir dessa forma. Aliviar a carga do nosso navio. Porque muitas vezes o peso que nós carregamos vai nos fazer afundar. Pesos esses que não vêm do Senhor. Pesos esses que você quer carregar. Se enganando muitas vezes. Largue esse fardo, meu irmão. Jogue no mar. Deus quer te preparar para algo grandioso. Tenha a visão de Deus. O Senhor quer te preparar para algo grandioso. O Senhor está te preparando para se submeter aos processos do Senhor. Porque quando você se preparar, quando você se submeter ao processo que Deus tem para a tua vida, ao alinhamento, sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar profundamente. Ele vai te honrar profundamente, porque esta é a vontade dele. Uma das nossas tarefas, como homem, como mulher de Deus, é essa: é preparar pessoas. Precisamos capacitar o povo, não apenas para os bons momentos, mas principalmente para enfrentar desafios e dificuldades. Vai chegar um tempo, queridos, que a situação vai apertar. Isso aqui não é para colocar medo, não. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Então nós precisamos nos preparar. Nós precisamos. E a melhor forma de nos prepararmos é nos alimentando com a palavra de Deus, que é ela que nos sustenta e nos fortalece para a vida. Então quando nós sentarmos
Aleluia. Alivia a carga. Alivia a tua carga. Quando nós falamos em aliviar a carga, significa também, queridos, nós desabafar no altar de Deus, porque foi isso que Davi fez. Davi, quando ele estava com a carga pesada, você conhece a história de Davi. Quando Davi não estava mais aguentando a situação, ele chegava diante do Senhor e aliviava no seu altar, desabafando. Era no altar do Senhor que ele desabafava. Olhe lá, Salmo 43, 4. 43, 4 e 5, ele diz: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Aí ele diz: por que está triste, minha alma? Por que estás tão triste, minha alma? Por que estás abatida? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Aleluia. É em Deus que nós precisamos desabafar. Seja um homem ou mulher de Deus que capacita as pessoas, que motiva as pessoas, que prepara as pessoas para grandes lutas. Paulo também é um homem firme, ele usava de firmeza. Tudo isso que nós estamos falando, esses atributos de Paulo, tudo isso está dentro da palavra de Deus. Porque nós lemos claramente. Eu quero te convidar, leia em casa todo este capítulo 27. Você vai ver que coisa linda. Nós estamos pontuando algumas coisas, mas foi isso que aconteceu na vida dele. Veio a tempestade, veio o naufrágio. E Paulo, em todos os momentos, era esse homem de Deus que também transmitia firmeza. Verso 28 ao 32, ele diz: lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras. O verso 32 diz: com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Aleluia. Quando nós vemos aqui para esta palavra, nós lemos no começo que tinham 3 líderes dentro daquele navio. Tinha o dono do navio. Pode deixar, Sônia, não precisa não. Tinha o piloto e tinha o centurião. Mas quando estes líderes que estavam ali no comando daquele barco não conseguiram resolver o problema, Paulo já estava à frente da situação. Com o homem de Deus, ele já estava tomando a frente da situação. E aí ele agiu com firmeza. Ele tomou atitudes de medir a profundidade, mandou lançar as âncoras e não permitiu, preste atenção, que os marinheiros fugissem cortando os cabos dos botes. Paulo foi firme, mesmo ele não sendo o líder daquele barco, ele foi firme. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter essa firmeza. Essa firmeza, porque nossa atitude ela deve ser baseada em um amor. Deve ser baseada no amor, porque o verdadeiro amor, ele vai falar sempre a verdade. O verdadeiro amor, ele é firme. O verdadeiro amor, ele corrige com disciplina. Aquele que te ama, ele vai te chamar e vai te corrigir, porque te ama.
coisa. Eu, pela misericórdia do Senhor, sou líder dessa igreja. E como tem sido abençoador liderar este rebanho que o Senhor tem nos colocado. Mas todas as vezes que for necessário eu te procurar e te corrigir em amor, com firmeza, eu vou fazer. Por isso que nós estamos alinhando os ministérios. E nós estamos chamando e corrigindo em amor. Porque amamos. E não queremos ver você fora desta palavra. Então, queridos, se nós não formos líderes, se nós não formos homens e mulheres de Deus, com firmeza, termos visão, preparados, nos alimentar da palavra e alimentar o seu rebanho, os seus liderados com a palavra, o que vai acontecer? Tudo isso tem um objetivo. E nós vamos finalizar com este objetivo. Tudo isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, esse naufrágio que aconteceu, essa tempestade que sobreveio sobre ele, naquele lugar, tinha um objetivo, que era o objetivo de salvação. A sua vida e a minha, aqui nesta terra, tem esse objetivo. Nós estamos aqui como Atos 29, não é a célula. Atos 29, a continuação da igreja. Não existe esse capítulo, tá? 29. Nós somos a continuação da igreja. Porque o capítulo 28 não tem fim, Atos. Continua comigo e com você. E esse é o objetivo de toda esta palavra. Vamos ver isso aqui. Durante todo o temporal, Paulo, por várias vezes seguidas, declara que todos seriam salvos. Verso 22, ele declara, deixa eu ver, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Todos vocês serão salvos, apenas o navio será destruído. Por quê? Não, o anjo já me disse, o anjo falou para mim. Eu garanto a vocês que ninguém aqui vai morrer, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, tem um objetivo. E a Bíblia diz que foi assim no verso 44, que todos se salvaram. Verso 44, o último versículo do capítulo 27. Aqui. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo na terra. Deixa eu te perguntar, qual é o objetivo da sua caminhada? Qual é o teu objetivo, querido? Qual o objetivo da tua caminhada? Qual o objetivo que você tem aqui nesta terra? O objetivo teu é só trabalhar, viver, dar o melhor. Isso é maravilhoso, mas nós temos um objetivo aqui nesta terra. E ele precisa ser cumprido. São vidas que precisam ser salvas através de mim, através de você. Você é líder. O Senhor te confiou o melhor que Ele tem, pessoas. E se você não for a pessoa capacitada dentro desta palavra aqui, eu lamento dizer a você que você não está preparado para cuidar de vidas e de pessoas. Porque tudo dentro desta palavra. Dentro desta palavra, qual é o seu objetivo neste ministério, nesta igreja, neste lugar? Porque você tem um objetivo aqui. Você não veio simplesmente para sentar aí no banco e só receber, comer, como consumidor exigente, que ainda diz, não gostei do louvor.
Esse louvor não foi bom. O louvor não foi para você. O louvor foi para exaltar o nome do Senhor. Então não foi para você que foi cantado o louvor. O louvor foi para adorar o Senhor. Ah, mas essa palavra não foi para mim. Foi para você sim. É para mim, é para você. Porque a revelação da palavra do Senhor é para mim e para você. Aleluia. Qual é o teu objetivo, líder de célula? Qual é o teu objetivo, Ministério do Louvor? Qual é o teu objetivo neste lugar? Nós precisamos ter um objetivo. Não adianta nada realizar conquistas, fazer mudanças, lutar tanto pela razão e perder vidas que são valiosas para Jesus. Ah, porque assim, não é assim. É assim. Não adianta. Perca tudo. Perca tudo que você quiser. Perca a sua vontade, perca a sua opinião, perca qualquer coisa, mas nunca perca uma coisa. A missão que o Senhor te deu, que foi de salvar vidas e não de perder vidas. Esta é a missão do Senhor, é de salvar vidas e não de perder vidas. Amém? Eu quero concluir convidando o ministério do mundo para nós adorarmos. Queridos, o mundo que nós vivemos são tempos difíceis. Obrigada, querido. E nós, como igreja, como famílias, nós vamos passar tempos turbulentos. Vamos passar, viu? Se você não passou ainda, vai passar. Então nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que não temam entrar em tempestades. Homens e mulheres de Deus dispostos a mudar, a se permitir ser tratado. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que não vamos fugir das dificuldades, não vamos fugir do dever de enfrentar os temporais, porque eles vão acontecer. Às vezes você bate de frente com algo que você não concorda, mas é aquilo que vai acontecer, sabe? Porque se Deus trouxe para o líder da igreja que é assim, então ele se responsabiliza por aquilo. Se o teu patrão, o teu trabalho disse, olha, é assim que eu quero, é assim que você vai fazer e ponto. Mesmo que você não concorde. É assim ou não, Yasmin? Você que trabalha em empresa sabe disso. E se não fizer, é oi da rua. Ele está pagando teu salário. Não é diferente do mundo espiritual. Aleluia. Grandes mulheres de Deus, grandes homens de Deus, eles se formaram quando venceram obstáculos e o Senhor os exaltou. Ele quer fazer isso com a tua vida. Se permita ser moldado assim como Paulo foi. Eu quero Paulo, cara era ruim, se permitiu ser tratado e foi transformado num homem de Deus. A tempestade, queridos, que nós passamos, eu não sei qual é a tua tempestade não, mas você sabe. A tempestade que nós passamos muitas vezes é a oportunidade para nós vencermos, para nós crescermos, para nós sermos vitoriosos lá na frente e termos um testemunho. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero te convidar a você meditar nesta palavra e tudo aquilo que foi falado nesta noite. Tudo
nesta noite tudo que foi transmitido através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem assim como eu e como você, com dificuldades, com problemas, tinha medos, mas em todo o tempo ele foi firme, ele foi corajoso. A mão do Senhor, a voz do Senhor, ela nos chama sobre as águas, e Ele vai acalmar a nossa tempestade. Enquanto nós adoramos, eu queria que você colocasse diante do Senhor a tempestade que você está passando, ou aquilo que você precisa ser moldado dentro da palavra, para que você venha ser honrado pelo Senhor. Vamos adorar. Nós
Tu és dele. E ele é teu. É por isso, é só por isso que muitas vezes nos leva a situações que muitas vezes não esperamos, mas somos levados para determinadas situações, tempestades, naufrágios, onde nós vamos precisar muitas vezes jogar fardos, jogar situações fora que estão trabalhando a nossa caminhada. Eu oro para que você seja um homem ou mulher de Deus com visão dos céus, porque o Senhor quer te levar a lugares altos, querido e querida. Ele quer te levar para águas profundas, e para isso nós precisamos aprender a lidar com as tempestades, nós precisamos aprender a lidar com os conflitos, nós precisamos estar preparados, porque para grandes alturas nós vamos precisar de homens e mulheres de Deus que consigam vencer as pressões. Pressões essas que vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós precisamos disso. Amados, eu quero repetir que aquilo que nos trouxe até aqui, grave isso, aquilo que nos trouxe até aqui não será suficiente para o próximo nível que o Senhor quer te conduzir. É pouco que você tem. Ele quer derramar mais na tua vida. Ele quer te levar para níveis profundos, mas só vai depender de você. Se submeta ao tratamento do Senhor, se submeta à sua palavra. Ele diz: eu sou teu e tu és meu. E ele diz: clama a mim quando estiver difícil. Ei, eu sou teu, tu és meu, e ao teu nome eu clamarei, e além das ondas eu olharei. Se o mar crescer, somente nele descanse, porque ele está neste barco. Vamos repetir esse corinho. Aleluia. E nós vamos orar. E ao teu nome clamarei. Aleluia. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Suas vozes ao teu nome. E ao teu nome, mais uma vez. E ao teu nome clamarei. Sim, Senhor, que a igreja clama neste momento, Senhor, se colocando, Deus, na total dependência do Senhor. E se as ondas vierem, Deus, se as ondas vierem contra o teu povo, Senhor, que nós possamos descansar no Senhor, porque esta é a certeza. Nós somos